muito feliz. Faz tempo que eu não dou aula para tanta gente. Estou até com medo, voltando a ter medo da aula. Eu vou compartilhar a tela com vocês, né, para a gente conversar. Se eventualmente você falar no chat alguma coisa, durante a aula, vale como todo, né, vocês podem me falar. Professor, eu falei no chat, você não viu. Vamos lá. Então, somos 17, eu conto 2 vezes, então a turma está quase cheia, faltam só uns 3 ou 4 alunos. Tá? Todas as aulas vão ser gravadas, tá, pessoal? E disponibilizadas naquela página, naquela pasta do Google Drive, que eu já compartilhei com vocês, tá? Quem, por acaso, estiver usando e-mails particulares, que não sejam institucionais, quando você for ter o primeiro acesso, vai ser normal ser pedido uma autorização que eu vou fornecer à medida que eu receba, tá? Ok, pessoal? Então, fica essa primeira informação. Tá? Como vai ser a disciplina? De uma forma bem geral, né? Vai ser ministrada de forma síncrona e assíncrona, ou seja, vai ter uma parte das aulas que são gravadas e uma parte que é como a gente está tendo agora, de forma em tempo real, juntos, tá? Conforme a resolução dos semestres remotos estabelece, a gente não cobra frequência nessas atividades síncronas, né? Não pode cobrar, vocês não são obrigados a assistirem essa aula, consequentemente eu não faço chamado, tá? Eu particularmente não concordo com essa regra, mas é uma regra, tá? Então a gente às vezes concorda e às vezes não concorda. Eu preferia que fosse feito frequência, para que a gente criasse o compromisso de assistir, tá? Minimamente, quando for possível, né? Lógico, isso pode faltar também. A disciplina vai ser dada, como eu disse, de forma ao vivo, de forma gravada. As aulas gravadas já estão disponibilizadas todas no canal do YouTube. Acredito que o link também está disponível para vocês, tanto no grupo do WhatsApp, quanto em alguma mensagem dentro do SIGA. A gente teve esse problema, está tendo ainda, né, esse problema. Não sei como vocês estão essa semana, vocês já conseguiram acessar o SIGA. Acredito que só hoje que ele voltou a ter um pouco de estabilidade, né? Um pouco, né? Eu não sei se está totalmente estável. Eu tenho uma série de coisas para resolver no SIGA, de burocracias, e eu não consegui esses dias por causa da falha no sistema, né? Então, muita coisa não está atualizada para vocês por causa disso, tá? Então, a gente vai tentar encontrar uma solução nisso, tá? Outra coisa, o grupo, ele é fundamental, o grupo do WhatsApp, é ele que eu estou abrindo, inclusive, agora, para ver, né, se alguém mandou alguma mensagem. Acho que o Rodolfo mandou, mas acho que já foi respondido aqui. O grupo, ele funciona como se fosse uma extensão da disciplina, tá? Durante todo o tempo, vamos dizer assim, ao longo do semestre. Podem fazer todo tipo de questionamento lá no grupo, dúvidas, questões, então fiquem bem à vontade para fazê-lo. Eventualmente, também se pode, eventualmente não, vocês também podem e devem, quando for necessário, contatos diretos, né? Ou seja, fazer mensagens diretas para o meu contato do WhatsApp, podem usar à vontade, não tem nenhum tipo de restrição. Caso mande e eu não responda no mesmo tempo, eu vou responder, sempre possível. Se você vir que eu li, não respondi e demorou um prazo muito grande, pode mandar um pontinho, escreve um pontinho embaixo e manda a mensagem, que eu vou reler a mensagem, porque às vezes a mensagem desce na caixa e eu acabo não respondendo. Tá? Isso é um caso bem comum. Além disso, a disciplina tem uma proposta de ser parcialmente também por meio de uma metodologia ativa chamada PBL, que eu vou apresentar pelo menos alguns conceitos dela hoje, e esse semestre eu quero decidir junto com vocês, literalmente, a gente vai construir o PBL junto, não só
parte de execução de vocês, mas eu quero, junto com vocês, a gente construir um planejamento já inicial, tá? Contar um pouquinho da história do PBL, tá? Talvez uma palavra nova para muitos. Quem foi meu aluno no semestre passado sempre ficava falando, quando vocês chegarem em Mecânica 2, a gente vai ter o PBL, tá? Ficar sempre criando essa expectativa, né? E quem não foi aluno, né? Alguns que não foram, ou vêm de outros campos, né? Também tem essa possibilidade desse semestre, colegas que vêm de outros campos. A gente vai tentando deixar vocês inteirados disso, tá? Ao longo do semestre. Vocês têm alguma dúvida inicial? Eu acho que eu estou falando muito e acabo não ouvindo muito vocês. Podem ficar bem à vontade, tá? Boa tarde, Cílio, né? Entrou. Pronto. Beleza. Pronto, então assim, só para falar brevemente, tá? Não vou me alongar muito, porque já é de conhecimento quase de todos, né? A gente está na disciplina Mecânica das Estruturas 2, né? Está escrito errado aqui na capa, que é a AMB 1032, vamos corrigir, né? Acontece, né? Isso aqui não pode nem justificar Ctrl-C, Ctrl-V, porque esse design de slide eu só uso em Mecânica 2. Né? É erro total mesmo, eu nunca tinha percebido. Então, é a AMB 1032. A gente está dentro daquela cadeia de disciplinas da área de estruturas, bem aqui no meio, né? Bem aqui na parte central da nossa espinha, né, de estruturas, do ramo de estruturas, e a gente vai completar a nossa carreira agora fazendo o estudo de Mecânica das Estruturas 2, tá? A Mecânica das Estruturas 2, eu gosto de simplificar ela em relação à Mecânica das Estruturas 1, pelo fato de que a gente vai tirar uma das restrições do estudo de Mecânica 1, que é as estruturas isostáticas, tá? A gente vai estudar aqui as estruturas não só isostáticas, mas as estruturas também hiperestáticas. Então, essa é uma primeira abordagem importante de se falar sobre a disciplina. Então, ela vai além daquilo que a gente estudou em Mecânica 1. Por isso que Mecânica 1 é tão importante, tá? Então, não dá para fazer Mecânica 2 sem Mecânica 1. Por quê? Todos os problemas que a gente for resolver em Mecânica das Estruturas 2 são problemas, pelo menos, que já foram resolvidos em Mecânica das Estruturas 1. Então, a gente diz que é uma somatória de problemas, tá? Dando sequência, ou seja, quando a gente terminar Mecânica das Estruturas 2, vocês vão entrar agora no campo das disciplinas profissionalizantes, que são aquelas que vão dar conhecimento para vocês atuarem no mercado, né? Então, a gente está dando subsídios para que depois vocês atuem em projetos de concreto, em projetos de aço, pontes, alvenarias e por aí vai, tá? Então, de caráter obrigatório, vocês vão ter a posteriori, mecânica, estruturas de concreto armado 1, 2 e estruturas de aço, tá? Que vão ser nos semestres que se seguem, tá? Em geral, essa disciplina que a gente estuda agora, na Mecânica 2, é uma disciplina do 7º período, tá? Ou seja, é a primeira disciplina dentro do curso de Engenharia Civil da área de estruturas, para aquele que vai seguindo aquela cadeia regular, vamos assim dizer. Tá? Em geral, nas outras universidades onde não há BCT, essa disciplina é um pouco antes, tá? Geralmente é do 5º período. Hiperestática, como ela é chamada em algumas outras universidades, é uma disciplina de 5º período, e às vezes até 4º período, tá? Às vezes é um pouquinho mais radical. Mas a gente tem esse modelo de 2 formações, que acaba fazendo com que a gente só estude mesmo no 7º período, tá? Isso posto, as possibilidades também de avanço na área de estruturas, nas estruturas de pontes, né, alvena estrutural, concreto atendido, e disciplinas de caráter também complementar a formação, tá? Provavelmente, né, vocês vão ser alunos meus aqui, foram em Mecânica 1, e poderão ser alunos meus na disciplina de pontes, né? Eu estou quase saindo da chefia do departamento, e quando eu sair da chefia, essa disciplina é a primeira coisa que eu quero fazer, em nome de Jesus. Eu não aguento mais não ministrar, porque todo mundo fica perto, professor, quando é que vai dar pontos? Quando eu tiver tempo. Aí eu inventei de ser chefe do departamento, para ser besta, né, entre aspas, e acabou impedindo que eu conseguisse tempo suficiente para projetar bem a disciplina. E também topos especiais de área de estruturas em alguma área
que a gente pode ministrar, né? Mecânica das estruturas avançado, elementos finitos ou alguns outros conceitos. Então, eventualmente, vocês podem se encontrar comigo mais na frente nessas disciplinas, tá bom? Essa disciplina tem como ementa conceitos fundamentais, cálculo de deformação de estruturas, método das forças, linha de influência de estruturas hiperestáticas, método de deformações, processo de cross e complementos de hiperestática, tá? Eu gosto de simplificar um pouco, né? Vou pular aqui, depois eu volto. Não sei se vai estar aqui. Não, vou pular para o conteúdo programático, né? Então, eu gosto de simplificar. Na primeira unidade, a gente vai fazer uso, vai estudar o que a gente chama de cálculo de deslocamentos, tá? Então, vai ser o cálculo dos deslocamentos. Então, a gente vai estudar estratégias e ferramentas, né, que fazem com que a gente consiga calcular deslocamentos em estruturas, tá? Algumas delas vocês já viram, fundamentalmente em resistência dos materiais, outras disciplinas, né, da área de termodinâmica e tal, vocês vão ver alguma coisa. E na segunda unidade, a gente se dedica a estudar o primeiro dos grandes métodos, que é o método das forças, métodos clássicos, tá bom? Então, essa disciplina é uma disciplina que traz os métodos clássicos. Então, e na terceira unidade, o método dos deslocamentos. Então, digamos assim, que cada unidade tem esses macroassuntos como assuntos chaves, né? Lá em Mecânica 1, eu gostava de dizer, primeira unidade, vigas, segunda unidade, cortes, terceira unidade, grelhas e linhas de influência. Aqui é de uma forma semelhante, parecido com isso, tá? Eu gosto de compartimentar os assuntos assim, tá? E tem os outros assuntos que vão junto com o conhecimento, tá? Então, o objetivo é estabelecer, né, conceitos e formulações básicas para o cálculo de estruturas e tornar vocês aptos para calcular deslocamentos, né, deformações em estruturas e carregamentos reais. Tá? E, fundamentalmente, deixar vocês a par da importância dos princípios matemáticos para quem vai fazer o uso de programas computacionais. Tá? Por quê? Porque a gente vai no futuro, né, muitos de vocês que forem trabalhar com a área de estruturas, vão fazer uso dos recursos computacionais, os programas de cálculo, tá? E de projeto, e esses programas de cálculo a gente tem que entender de onde vêm as formulações. Então, aqui a gente ganha subsídios para entender isso, tá? A gente não pode ser manipulador de software, né? A gente tem que ser engenheiro, tá? Então, se a gente não tem os conceitos, a gente vira um manipulador de software que pode ser perigoso, tá? De certa forma. As habilidades, tá? Reconhecer e ter noções críticas, né? Das decisões de estruturas, ou seja, decidir, né, como usar uma estrutura, aonde usar, que tipo de estrutura, né? Dimensionar, né, esses esforços reais que vão estar sobre as nossas estruturas, né? Fazer o uso de programas de forma crítica, né? E subsidiar o futuro dimensionamento. Então, entenda assim, a gente não vai dimensionar aqui, tá? Por isso que eu estou falando futuro, tá? Mas a gente aqui vai dar noções críticas dessa análise estrutural que vão ajudar no nosso dimensionamento nas disciplinas de projeto, tá? Nas disciplinas mais à frente. Comunicação, expressão individual, coletiva, como trabalhar em equipes e projetos. Isso aqui veio junto com o projeto do PBL. Desde que o PBL faz parte dessa disciplina aí, e vocês já vão ser, salvo engano, na quinta turma, então já não é um projeto tão jovem, é um projeto que já está carecendo de reformulações, aprimoramentos, e vocês vão ser parte disso. A gente também tem trabalhado muito isso. A comunicação, a expressão hoje em dia, nós estamos trabalhando remotamente, na expressão de comunicação virtual, né, de como trabalhar em equipe de forma remota, é o tempo que a gente vive, tá? Então, a gente vai tendo que se adaptar também a essa realidade. Né? A busca de soluções criativas no entendimento e aplicações das estruturas. E parte de pôr em prática também os conhecimentos aprendidos, né? A gente tem conhecimentos que a gente já acumulou em resistência, acumulou em mecânica, a gente vai também ajudar a usar esses conhecimentos aqui para fortalecer o nosso conhecimento específico e profissionalizar, tá bom? Se eu tiver rápido, pode falar, que eu não quero demorar muito tempo, porque quem é meu aluno já viu essa conversa um pouquinho diferente em Mecânica 1, para a gente não se mostrar muito cansativo, tá? Fala lá, Rodrigo, fica à vontade. Qual programa você está falando no sentido de estruturas? Programa de computador, software, essas coisas? Pronto, a gente usa alguns, tá? Desde Mecânica 1 a gente trabalha com Arcade Frame, VGPlan,
F2, tá? E pode também trabalhar com outros programas que vocês podem usar, tá? Eu tenho um projeto de usar um pouco o Robot. Não está maduro o suficiente para usar. Tá? Eu já tenho um TCC defendido, eu queria amadurecer um pouquinho mais, mas ainda não é certeza de usar. Também pretendo, com o tempo, também usar um pouco do Robot dentro da disciplina. A disciplina se fundamenta também em programas que sejam free, tá? Freeware. A gente trabalha com programas que sejam gratuitos e de licença disponível na universidade. Tá? Então, é também os preceitos que a gente adota. E os professores que vão me seguir em sequência, né, vão adotar também os programas que eles gostam. Né? Antigamente, até pouco tempo atrás, o professor que era substituto, usava o Eberic na parte de concreto armado. Então, cada professor vai ter seus usos. Tá? A bibliografia, temos alguns livros, tá, como referência, que são o livro da Cascão, que é de isostática, mas a gente acaba deixando ainda como referência aqui, não vai ser nosso livro-texto, mas ele está aí. Tem esse livro de lições de estrutura, né, que é do professor lá da São Paulo, e o Hibbeler, de análise estrutural, tá? Análise de estruturas. Esse livro aqui, todos esses livros a gente tem na biblioteca, tá? Mas vocês não podem pegar livros na biblioteca, todo mundo sabe disso. E temos duas literaturas clássicas, vamos assim dizer, que são as literaturas do Susequin, de volume 2 e volume 3, tá? São linguagens um pouco mais antigas e pesadas, mas são importantes como vamos dizer assim, os fundamentos da disciplina estão nesses dois cursos, tá? Então, essa disciplina, o ideal é, como vocês percebem, é que fossem dois cursos, né? Um curso para, vamos dizer assim, mecânica das estruturas 2 e um mecânica das estruturas 3, mas não tem, né? A gente tem dois e fica feliz por isso, tá? Na UFRN, quando eu fiz, já faz um tempo, deve ter mudado já, a gente tinha duas disciplinas também, só que a disciplina mecânica das estruturas 2, que lá chamamos de análise estrutural 2, ela era de 90 horas, então a gente tinha mais encontros, né? Era como se fosse duas aulas no dia, duas aulas no dia, duas aulas no dia. É como cálculo 1 lá no início, não sei se ainda é assim, pelo menos quando também fiz cálculo há muito tempo atrás, há 2 décadas atrás, era assim. Então são cursos um pouco mais longos. Mas a gente trabalha um curso curto e tenta trabalhar nesse curso curto, essa palavra é difícil de falar, tenta trabalhar com vocês da forma que a gente acha mais adequado, tá? Os contatos, né? A gente tem o Drive da turma, tá? O WhatsApp, o YouTube, o e-mail, o meu e-mail, né? Docente. Quero chamar a atenção disso, tá? Vou chamar a atenção daqui a pouco de novo, mas chamar a atenção da importância desse e-mail, tá? Porque às vezes vocês mandam um e-mail para um e-mail que está cadastrado no SIGA-A, e esse e-mail não é bom, é um e-mail pessoal, né? E aí meio que se perde. Então eu peço, por favor, toda vez que forem precisar enviar alguma coisa por e-mail, vai acontecer geralmente tipo, na época de envio de prova, trabalhos, quando o SIGA dá aqueles probleminhas, né, de última hora, 45 segundos de tempo, sempre dá aquele frio na barriga. Então eu peço que vocês, se forem mandar e-mails, podem usar o e-mail da UFESA, que é esse meu nome, raimundamorim@ufesa. As nossas aulas vão ser aulas ao vivo, né, nesse horário que a gente está combinando, né, como eu disse, deve durar 2 horas, então, né, cada semana, né, que multiplicando por 15 vai dar 30 horas aula ao vivo, né. Essas 30 horas a gente precisa ter 15, tá? É meio que o dobro do que precisa, mas assim, eu acho que menos de 2 horas também é muito pouco, tá? Para que a gente, pelo menos, resolva os exercícios, tá? Por quê? Como vai funcionar? Essas aulas que já estão gravadas, tá? Elas vão contemplar os assuntos teóricos, né? Então, toda a teoria está aqui. Tá bom? Então, é para isso que serve aquelas aulas.
fundamentar vocês. Essas aulas existiam no modo, vamos dizer assim, tradicional, ou seja, eu dava aula de conteúdo. Sempre, ou quase sempre, as aulas eram assim, eu dava o conteúdo e a gente, em cima do conteúdo, trabalhava exercícios. Então, as aulas já no modo, vamos dizer assim, aquela vida que a gente tinha antes de março de 2020, perdão. Então, a adaptação para o estilo remoto foi essa, deixar as aulas gravadas, tá, com o conteúdo, e já estão disponíveis, né? O tempo eu vou fazer a adaptação, se for necessário. Espero que não, que eu quero que daqui a um semestre, não, ou no máximo 2, a gente esteja de novo juntos, porque essa situação não é boa para ninguém, né? Pra você ter ideia, eu fui na UFES hoje a primeira vez do ano. Ano passado eu fui na UFES 3 vezes, depois que a pandemia se estabeleceu, né? Pegar alguns equipamentos, eu tô com uma cadeira da UFES, porque eu dava aula em cima. Quem foi meu aluno já lembra que eu ficava dando aula assim, né? Na cadeira da mesa da cozinha. Aí eu fui lá e peguei a cadeira da minha sala e trouxe para cá. Já trouxe o monitor também, que ajuda um pouquinho, trouxe o no break aqui para ajudar, para quando a energia dar Assim, eu tive que ir adaptando um pouco o ambiente. Eu sinto falta do meu quadro aqui, faz muita falta. Tá? Dos meus livros que estão lá, né? Aqui estão os livros da minha esposa. Eu boto aqui para mostrar que ela estuda bastante. Os meus estão na UFES, a maioria deles, né? Os meus são para aqui, ó, essa parte aqui de cima. E aqui é a minha bolsa, aquela bolsa bagunceira. Quem foi meu aluno presencialmente sabe. É uma bolsa com notebook. Mais velha do que eu. Então, assim. E as aulas Meet, né? Essas aulas que a gente está tendo hoje, né, essas 30 horas aulas, vamos assim dizer, vão ser focadas em exercícios, né? E dúvida, né? Exercícios e dúvidas. Então, sugiro fortemente que vocês assistam às aulas, pelo menos as aulas referentes a cada semana, naquele dia, naquela semana, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar já um cronograma que eu criei, né, para a gente ter ideia de como isso vai ser. Só abrir aqui, um minutinho. Eu só abrir aqui. Beleza. Vocês estão vendo? Eu estou perguntando porque às vezes pode ser que eu tenha dado essa aula toda e vocês não estavam vendo nada e já aconteceu, tá? Quem foi meu aluno sabe que já aconteceu. Então, assim, eu estou projetando agora, tá? É uma espécie de cronograma sugerido, né? Vamos dizer. E eu vou ajudar vocês na leitura, pelo menos a leitura inicial deles, tá? Não que vocês não saibam ler, eu só vou interpretar os códigos aqui, que às vezes é uma coisa diferente, a gente não viu. E mesmo para quem foi meu aluno de mecânica 1, eu já mudei, tá? Não está igual ao semestre passado, não. Deu uma adaptada. Pronto, aqui em cima, tá? Vai ter o título da disciplina e o meu nome e o meu e-mail, tá? Eu deixei meu e-mail aqui justamente por aquele problema que eu falei, né? Eu vinha recebendo alguns e-mails no Yahoo. E não é porque vocês acham ruim, não é porque vocês estão fazendo uma coisa errada, vocês estão fazendo a coisa certa. Vocês vão lá no Cigar e buscam qual é o e-mail do professor. E o Cigar dá para vocês, raimundoamorim@yahoo.com.br. Então, não acreditem no Cigar com relação ao meu e-mail, tá? Aquele e-mail é meu, sim, só que o problema dele é que ele é o caos. Ele é a visão do caos. Deixa eu ver se eu estou com ele aberto aqui. De manhã eu mostrei para o pessoal da turma não, para eles não dizer que eu estou mentindo. Mas o bicho é cheio, tá? Cheio de um jeito que fica difícil, tá? Ele tem mais de 33 mil mensagens não lidas. Aí, quando você está falando em 33 mil mensagens não lidas, quando chega uma e você não percebe, é a coisa mais normal do mundo. E às vezes você fica com raiva. Pô, mandei um e-mail para o seu nem deu bola. Né? É por isso. É porque ela se perde no meio de tanto lixo. Né? E ele é o e-mail que eu uso para... Vou fazer uma compra, tem que cadastrar e-mail. Eu coloco lá o e-mail pessoal. E o Cigar teima em mandar as coisas para lá. Tá? Era muito melhor que ele mandasse para o e-mail institucional. Mas, uma hora ele resolve mandar para o institucional. Eu não sei como é com vocês, porque agora vocês também têm o institucional. Vocês recebem nos dois, tipo, quando eu dou um aviso, pessoal, o grupo tal, você recebe nos dois e-mails? No institucional e no particular, ou só no particular, ou nenhum? Dúvida? Nos dois, né? Que bom, né? Isso é excelente. Legal, obrigado, Matheus. Pois é, pronto. Então, assim, aí descendo, né, a leitura aqui, a gente vai ter os links, né, os tão famosos links. Então, você tem o link
da turma no Meet, ou seja, desse link que vocês estão acessando agora. Esse link, ele é estável, ou seja, ele vai ser usado do início ao fim, salvo algum problema, se for hackeado, se o Google trocar, se o Google morrer daqui para lá, se o Google deixar de existir, a gente vai ter que buscar outra alternativa. Mas até lá, já está tudo agendadinho. Se vocês colocarem, inclusive, na agenda de vocês, Google Agenda, já fica lá o horário bonitinho, né? Desse jeito aqui. Deixa eu ver se eu tenho uma agenda aqui com ela. Acho que é para estar aqui. Pronto, que ele já fica assim, ó. Se vocês deixarem marcado, todo dia vai ter a salva a aula dela, na sexta-feira. Está aqui, ó. Está aberto na agenda de vocês. Aí vem um avisozinho. Ah, vai ter aula do professor Raimundo. Ok. Link do grupo do WhatsApp. Eu acho que quase todo mundo já está no grupo. Se tiver alguém que não esteja no grupo, por favor, se comunique o mais rápido possível comigo. Ah, professor, não tem WhatsApp. Não tem problema. Você pode não ter WhatsApp, é normal. Faz parte da vida. Acho que tem uma pessoa a cada 100 mil no Brasil hoje que não deve ter. Aí você entra em contato comigo, por e-mail mesmo, ou aqui, né? Fala comigo, né? Tem que falar comigo de algum jeito. Ligue para mim, pode ligar, eu atendo. O número do WhatsApp é o mesmo número do telefone. Mas se comunique, tá? Não fique fora. O grupo é importante porque ele é uma ferramenta de comunicação rápida. Se você não está no grupo, então é bom que você me fale, porque eu tenho que criar uma alternativa para que a informação chegue a você, tá bom? Para que a gente não tenha problemas, né? E eu criei o grupo já antecipadamente. Parecia que eu estava adivinhando, né, que o cigarro ia dar problema. Mas não é adivinhando, não. Isso é questão de lógica, né? Tipo assim, se você acha que vai dar problema, o cigarro vai dar, tá? Então, tipo assim, tem um trabalho para entregar dia 26/3. Pode ter certeza, dia 26/3, quando estiver faltando 5 minutos para você entregar, vai dar algum tipo de problema. Então, por isso que eu antecipei criando o grupo com vocês. A pasta do Drive, tá? O link da pasta do Google Drive também está aqui. Então, se você clicar aqui, vai abrir, né? Pelo menos era para abrir. E o link do canal do YouTube, tá? Esse link é um pouquinho diferente, que é o link do canal. No grupo, a gente tem o link das aulas, né? Eu acho que até uma playlist, tá bom? Aí, pronto. Aí a gente vai ter o tratamento por unidade, tá? Então, cada unidade está aqui guardada. Então, essa aqui é a unidade 1. A gente vai tratar ela da primeira até a quinta semana. Então, você lê aqui por semana, semana 1, semana 5. Pessoal, eu acredito que vai haver uma pequena modificação no calendário por causa dessa falha do cigarro hoje, dessa semana. Então, pode ser que o calendário seja estendido mais uma semana. Vamos ver o que a UFESA vai dizer esses dias. Tá para sair algum tipo de normativa em relação a isso. Foi votado hoje, e foi até pedido de vocês, dos estudantes, a necessidade de adiar os prazos. Né? Tem muita coisa que tem prazo, tem coisa que tem que entregar essa semana, ou matricular essa semana, e o cigarro não funcionou até ontem, né? Então, por causa disso, é possível que esse calendário mude um pouquinho, ou seja, tem mais uma semana lá na frente. Mas isso aí a gente ajeita quando se confirmar tudo. Então, eu resolvi dividir assim, ó, 5 semanas para a primeira unidade, 5 semanas para a segunda e 5 para a terceira. A gente tem 15 semanas total até chegar ao dia 4 de junho, que é o último dia. E assim, ó, a gente vai marcar a semana sempre com início na segunda e terminando no domingo, tá? Então, por que eu estou fazendo isso? Para dar uma sugestão para vocês do que você tem que fazer a cada semana, né? Por exemplo, a gente está na semana 1, eu vou marcar aqui ela, pronto. Deixa eu deixar até uma cor um pouquinho diferente. Vou rachurar aqui com a corzinha aqui. Vocês conseguem enxergar mais ou menos, né? Eu acho que... deixa eu dar uma melhorada aqui no tamanho da letra, mas não deve mudar muito, não. Conseguem ver mais ou menos? Então, assim, em tese, nessa semana, seria interessante que vocês vissem essa aula 2. Tá?
Como é que eu faço? Você vem aqui e clica, tá? Aí vai abrir, né, no seu YouTube, vai abrir seu YouTube lá, tá? Essa aula 2, tá? Tá lá, essa aula 2, introdução e peristática, é a primeira aula da disciplina, tá? Vou explicar algumas coisas e tal. É interessante você participar do encontro do Meet, tá? Essa semana não tem lista de exercícios, essa semana não tem questionário, nem tem fichamento, tá? Vocês estão vendo aí? Então, assim, é como se tivesse, é como se fosse não, é um cronograma. Cada semana, tarefas da semana. Semana 2, eu sugiro que você assista a aula 3 e a aula 4. Depois disso, faça o fichamento dessas aulas, aula 2, 3 e 4, tá? Participe da aula do Meet para tirar dúvidas, para fazer os exercícios junto comigo, tá? Comece a resolver os exercícios, né? Vai ter lista de exercícios. Comece a resolver devido à tarefa, né? Até foi um feedback que eu recebi dessa turma, né? Eu vou tentar fazer as listas serem mais... Recebi dessa turma de vocês enquanto aluno de Mecânica 1, para que as listas fossem mais equilibradas, né? Então, eu prometo fazê-las um pouco mais equilibradas esse semestre. Não tem uma lista pesada demais na primeira unidade, depois é muito fraquinha na segunda e por aí vai. É para equilibrar, tá? Embora os assuntos vão ficando cada vez mais densos, tá? Isso aí é natural. No sentido denso, no sentido de, tipo assim, a atividade acaba sendo um pouco mais trabalhosa, mas mesmo que seja a mesma quantidade de exercício, o exercício da terceira unidade é bem diferente do exercício da primeira e bem diferente do exercício da segunda, tá? Vão ter os questionários online no CIGA também, tá? Então, pelo menos 2 questionários por unidade. A princípio eu coloquei que vai ser semana que vem, mas não deve ser semana que vem, tá? Vai ser na outra, então vai ser mais ou menos aqui. Aí, esse cronograma que eu estou mostrando para vocês, ele está disponível no Google Drive, tá? Se vocês forem lá no Google Drive de vocês, vamos lá, vamos a ele. Deixa eu ver se eu estou com ele aberto aqui. Acho que eu já estou. Pronto. Estou abrindo para cá. Esse é o Google Drive que eu compartilhei com vocês. Confere? Quem já acessou já deve ter visto, tá? Até hoje de manhã só tinha isso aqui, ó, né? Plano da disciplina, tá? É o plano que vocês veem no SIGA. Eu já plotei ele aqui, tem algumas informações. Muito que a gente está conversando hoje está aqui. Previsão das aulas e tal. Então, usem lá, tá? E o cronograma está aqui, cronograma da disciplina Mecânica das Estruturas 2. É esse mesmo arquivo. Vou clicar aqui só para mostrar, tá? É exatamente o mesmo arquivo, com os links e tal. Se tiver algum link falhando, você pode me avisar que eu corrijo, tá? Eu cometo erros, quem é meu aluno, ex-aluno meu sabe, né, que façam umas besteirinhas, então vocês me avisam que eu tento corrigir, tá bom? Então, acho que esse é mais ou menos o funcionamento da ideia desse cronograma, tá? Vocês usarem. Como eu disse, a pasta vai ser dinâmica, tá? Ela vai crescendo à medida que o tempo vai passando, tá? Vai ganhando mais informações, tá? Só para a gente ter ideia, vou mostrar como terminou a pasta do semestre passado, tá? 20.1, Mecânica 2, tá? A gente começou desse jeito, né? Só tinha um planozinho, no final tá cheio de informações, listas, aulas gravadas, os quadros, né? Ou seja, as aulas, né, em geral. E outras coisas, né? Mas que a gente vai colocar. Tá ok? Então, assim, o que é que eu peço? Busquem o acesso. Quem não acessou ainda, pede para acessar. Lembrando, se você estiver usando um e-mail institucional, acho que nem precisa pedir autorização para mim. Se você usar o seu e-mail particular, só no primeiro uso, né, na primeira vez que você for acessar a pasta, você vai pedir uma autorização. Ela vem na forma de um pequeno e-mail para mim. Deixa eu ver se tem alguma agora pedida. Tem. O Matheus acabou de me pedir. Então, Matheus, você vem, seu e-mail está aqui, ó. Eu vou aqui e vou te autorizar. É bem simples, tá? Aí, quando eu fizer isso, você vai ter permissão de uso. A internet está uma maravilha, não sei nem se vocês estão me ouvindo nessa altura. Então, o Matheus está autorizado, tá? O Rodolfo, né? O Rodrigo, acho que o Rodrigo Rodolfo tinha pedido também. Já conseguiu, Rodolfo?
Rodrigo, né? Já deu acesso para você? Deu certo? Pronto, à medida que eu vou recebendo, pronto, a Flávia pediu agora. Então, à medida que vocês forem me pedindo, eu vou autorizando, tá bom? Se eu demorar a autorizar, fala de novo, professor, autoriza lá, eu mandei o e-mail e não veio, não estou conseguindo ainda, tá bom? Por enquanto tem bem pouquinha coisa lá, mas comigo, ao longo das semanas vai crescendo, então é importante você já ter esse acesso. E eu diria que esse arquivo é o principal, tá? Porque nesse arquivo você vai ter tudo. À medida que a gente for colocando as aulas gravadas, né, por exemplo, essa aula de hoje, quando eu terminar, daqui a pouquinho, mais tarde, assim que o Google processar a aula, eu deixo o link dela aqui, tá? Aí você vai vir aqui e clicar nela. Quem não assistiu a aula ao vivo, ou quem quer assistir a aula, mas quer rever alguma coisa que eu falei, você vem aqui e clica no link, tá? Esse aqui ainda não está funcionando porque a gente não gravou ainda, mas quando tiver gravado e tiver disponível eu vou colocar. Mas ficaria mais ou menos assim, né? De novo aqui. Só lembrando o semestre passado, mecânica 2. Lá tinha também, não era um cronograma um pouquinho diferente, chamei de checklist, né? Aí vocês vão ver que é algo parecido com o que vocês já viram, né? Quem fez mecânica 1. Mas lá eu colocava as aulas do Meet aqui, ó. Aí embaixo. Que é o link do vídeo, tá? Então, se você clicar aqui nesse link, ó, vai abrir aqui o videozinho da aula que a gente teve, tá bom? Essa aula primeira, quando estiver pronta, vai ficar disponível para vocês. Alguma dúvida, pessoal? Alguma observação? Fiquem sempre à vontade, viu? Podem falar, perguntar, escrever, tá bom? Não tem limitação. A planilha, tá? O Rodrigo falou que baixou, ótimo, obrigado, Rodrigo. É assim, ela vai sendo atualizada, então eu sugiro até que, se você puder, deixar esse drive como se fosse uma pasta do seu computador. Porque à medida que eu atualizar, você já vai ter ela atualizada, tá? Você não tem que ficar sempre baixando, né? Ou usar direto ela online. Online ela vai estar atualizada, tá? Vai estar sempre atualizando, né? Por exemplo, quando a lista de exercícios estiver disponível, então quando você clicar aqui, nesse link X aqui, vai ser a lista. Aí você vai ter acesso à lista e por aí vai, né? No fichamento, né? Por aí, as coisas vão ficando. Ao final, esse arquivo está todo linkado, né? Tudo é conectado. Aí vocês salvam, fica guardado na memória de vocês, aí nas pastas já disciplina. Um dia você vai ter saudade disso. Ou não, né? Então, ficou claro como a gente lê esse arquivo, como trabalhar, tá? Então, leitura semanal, compromissos da semana, vai fazendo seu checklist. Semana você cumpriu todo o seu checklist, aí você já pode até colocar, tipo assim, são 5 semanas, cada semana já vai valer 2 pontos, quando terminar no final você vai estar com 10 pontos, mais ou menos assim. Mais ou menos. Eu até tinha uma ideia de fazer algo assim, tá? Mas ainda não consegui não, aí com o tempo vai ser, tá? Assim, o cara vai dando ok, assistiu a aula, pô, fez isso aqui, ok, fez aí. Pessoal, no final, tá bom? Dúvidas, observações? Fica sempre perguntando. Obrigado, Ana. O que mais? Pronto, aqui embaixo, pessoal, tem os links dos livros, tá? São links dos livros da biblioteca virtual, da UFES. Então, são 3 referências, são aquelas mesmas referências de Mecânica 1, mas estão aqui linkadas. São as que a gente tem, né, na biblioteca virtual. Se tiver atualizado alguma, confesso a vocês que eu não olhei nesse início de semestre. Até semana passada, até esses dias, eu estou muito envolvido com a questão de saúde do meu filho, que fez uma cirurgia. Então, só estou meio que voltando mesmo na universidade desde semana passada. Então, ainda estou retornando de realmente férias, né? Férias misturado com a questão cirúrgica do Daniel, que graças a Deus foi feita, tá? Tá um milagre para contar aí, mas depois a gente conversa sobre isso.
O que mais? Pronto. Quando tiver definida essa questão das datas finais, eu também vou colocar aqui data de reposição e de quarta avaliação. A princípio, essas datas ainda não estão definidas, até porque, como eu disse, eu acredito que a semana final desse semestre vai ser adiada uma semana. Tá? É extraoficial ainda, mas deve acontecer, em função dessa falha do cigarro sistêmica que aconteceu até ontem, né? Pelo menos 4 dias a mais do calendário vão ser necessários. Pronto, vamos aqui agora falar de... O que eu tenho mais para falar? Pronto, a gente já falou sobre isso. Como vai ser a avaliação e frequência, né? Avaliação e frequência da disciplina. A gente vai trabalhar, certo, de duas formas, né? São duas, deixa eu ver se eu falo melhor. A gente pretende trabalhar assim. Primeiro, frequência, vamos lá. Como eu tenho as frequências, professor? Vai ser por meio daqueles fichamentos que eu falei, né? Fichamentos. As frequências vão ser feitas via fichamento. Então, essas frequências, em tese, só valem para as aulas assíncronas, tá, pessoal? Ou seja, para as aulas que não vão ser gravadas, as aulas não do Meet. As aulas do Meet, eu não tenho como cobrar frequência, porque vocês não são obrigados a assistirem essas aulas. A parte que eu considero ruim, mas eu acho que seria interessante essas aulas serem com frequência, tá? Mas eu não posso, então também não vou ficar pedindo fichamento dessas aulas. Então, quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu, sugiro que assista o vídeo depois para ver como foram feitos os exercícios, ver as dúvidas que foram tiradas, tá? E assim vai. Mas os fichamentos das aulas gravadas no YouTube são necessárias. Por quê? Porque é ela que vai dar a minha frequência dessas aulas. Eu não tenho como saber se vocês assistiram, tá? O fichamento é para isso. E o fichamento pode ser o mais simples e o mais complexo, de acordo com a forma que vocês trabalham. Quem já foi meu aluno, mecânica 1 já sabe. Pode fazer desde um rabisco até uma tese de doutorado. Tudo isso é válido como comprovação de que você está assistindo a aula. Eu peço que não copie, né? Copiar fica bem feio, né? Até porque todo mundo já escreveu de outras aulas, então ficaria até sem graça. Você precisa fazer as suas anotações, né? As suas anotações são importantes para que você já vá construindo os conceitos, porque é a única forma que você vai ter pelo menos a única forma rápida que você vai ter de ver esses conceitos. E os conceitos que estão envolvidos nas aulas gravadas, né, do YouTube, são os conceitos que vão ser cobrados nos questionários online, né, que são feitos via SIGA. Aqueles questionários que vão valer uma parte do conceito, vão estar lá. A nota, pessoal, a frequência e nota. A nota, né, ela vai conter listas, né, parte 1, listas, parte 2, os questionários online, tá? Questionários do SIGA, prova e PBL. São 4 coisas, é isso mesmo? São 4 coisas, tá? Que eventualmente uma delas some. A prova vai sumindo ao longo do semestre. É muito natural que na terceira unidade não tenha, por causa do andamento do PBL, tá? Mas as listas de exercício devem valer 1 ponto, a lista vai valer mais 1 ponto, né? A prova vai valer 4 pontos e o PBL outros 4 pontos, né? Somando tudo, vamos ter os 10 pontos, tá? Da disciplina. Então, isso aqui é uma previsão inicial. Ah, professor, acho que está valendo muito pouco isso ou aquilo. A gente pode ir adequando ao longo do semestre também, sem nenhum problema. Portanto, isso aqui é a previsão inicial, tá? E vai sendo adequado, né? Mais ou menos assim. A prova. As listas, não há o que discutir, são questões para resolver, né? Questões de cálculo, relativos a cada um dos assuntos, que tem o objetivo de fazer com que vocês dominem, né, os conceitos envolvidos na disciplina. As questões são questões teóricas envolvendo as aulas gravadas. A prova
Em geral, são conteúdos de exercícios, mas com um fundo sempre aplicado, né? Ou seja, você entender como aquilo se aplica. É uma prova que dura 24 horas e o PBL é um processo. Tá? A gente vai falar dele daqui a pouco. O PBL é todo um processo que vai começar daqui a pouco. Vai já começar o PBL juntos, tá? Como eu disse, esse semestre eu quero fazer um pouquinho diferente, fazer com vocês. Veja essa fase inicial. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Fiquem à vontade, por favor. Nenhuma dúvida? Nenhuma dúvida, nenhuma observação? Pronto, o Rodrigo está perguntando sobre o PBL. Vamos falar sobre ele agora, tá? Pronto, se vocês não têm dúvida, vamos para a parte PBL da história. Primeiro, tá? O que é o PBL, tá? Como explicar o PBL de forma... Primeiro, vamos para o conceito, tá? O que é PBL, né? Existem várias formas de abordar o estudo, vamos assim dizer. Então, para quem gosta de estudar como estudar, né? Estudar o estudo, ou o ensino, de uma forma geral, a gente tem algumas abordagens de ensino, tá? Existem as aulas teóricas, existem as aulas práticas, existem as aulas de laboratório, e com o tempo se criou uma forma de ensinar que é chamada de... Existem dois tipos, na verdade. Tá? Eu não sou estudioso disso, não, só para não você falar alguma besteira, vai ficar gravado aí, eu peço desculpas aos estudiosos, né? A gente tem alguns estudiosos disso na UFESA, a professora que inclusive é coordenadora foi coordenadora de medicina, salvo engano, a professora Andréa Taborda, ela é uma expert, não vou falar de muita besteira, mas basicamente a gente pode, a abordagem que eu uso é um estudo baseado em problemas, tá? Ou projetos, tá? Por isso que eu estou falando um pouquinho de bobagem, porque até na teoria existe o problem e existe o project. Então existe um PBL, que PBL é a sigla de inglês para Problem Based Learning, ou seja, aprendizado baseado em projetos, ou aprendizado baseado em problemas, tá? Então são duas coisas até diferentes que eu acabo juntando numa coisa só. Como a gente vai estudar nesse caso? Né? A abordagem é, eu trago um problema prático, que é um projeto, por isso que eu chamo, para mim é projeto e problema ao mesmo tempo. E em cima disso vocês vão desenvolver alguns conceitos que estão dentro da disciplina e muitos que não estão, vamos assim dizer assim. E por isso que eu disse que na disciplina lá, nas competências, a gente vai desenvolver habilidade de diálogo, de trabalho em grupo, comunicação e tal, por causa um pouco disso, tá? Quando surgiu o PBL, só para contar um pouquinho da história, comigo, né? Primeiro que eu já tinha muita curiosidade, mesmo antes de sair do doutorado, em um semestre antes de eu ir embora, em 2014.1, eu tentei uma abordagem semelhante, eu acho que eu estava na disciplina de concreto armado 1, 2014, 2013, não sei, 2012, não sei, 2012, faz tempo já, faz muito tempo, quase 10 anos já. E aí foi uma experiência bem satisfatória, onde a gente pegou um terreno aqui em Mossoró e a gente desenvolveu um projeto em cima dele. Né? Desenvolveu o projeto desde o zero até o final, assim, de forma simulada, obviamente, mas a gente foi a campo, foi no local, fez medidas, foi bem interessante. E aí, quando eu voltei do doutorado, eu queria fazer algo já semelhante na disciplina de mecânica 2, né? Na mecânica 1 não deu ainda, mas vai dar. Ainda não. Na mecânica 2 eu já comecei. E aí, em 19.1, que foi a segunda vez que eu ministrei a disciplina depois do retorno, eu propus para os alunos. Eu até brinquei com eles na época. Pessoal, é o seguinte, eu tenho uma proposta para vocês, mas é uma tela branca. A gente não sabe onde vai chegar. Vocês querem ou não fazer isso? Os alunos toparam. Qual era a proposta inicial? Eu trouxe para eles uma série de clientes, pessoas fictícias que eu criei, perfil psicológico, assim dizer. Ah, é uma pessoa com tantos anos de idade, que gosta disso, gosta daquilo, que ganha tanto dinheiro por mês, por ano, na verdade, por mês, por ano. E ela queria construir uma casa,
ou ela, para ela, né? Ou para a família e tal. Tem os perfis lá. E vocês vão ajudar ela a fazer isso. Era basicamente, a tela branca era isso. O que é que a gente vai fazer, professor? Aí eu disse, pois é, vamos descobrir juntos. Isso era uma abordagem que a gente fazia dentro da sala de aula. Começou dentro da sala de aula, cada grupo se reuniu, cada grupo tinha um perfil também para trabalhar, não era o mesmo projeto para todo mundo. E virou um negócio bem interessante, tá? Virou um negócio bem interessante que eu quero mostrar um pouco para vocês agora. Vocês estão me ouvindo? Tem alguém aí? Gente, a gente não é maluco quando fica fazendo isso, tá? Porque a gente fica sozinho e fica sentindo uma angústia e fica, será que tem alguém me ouvindo? Na sala de aula a gente vê os olhos, os rostos, aqui a gente não vê, tá? Aí vejam o que aconteceu, tá? Esses arquivos aqui estão disponíveis para vocês na pasta também do Google Drive. Então, eu vou clicar em um aqui, tá? Só para a gente ter ideia, tá? 19.1 PBL1. Aí a gente chegou nisso aqui. Deixa eu mostrar um exemplo só. Eu gosto de mostrar esse exemplo porque foi o que, assim, vamos dizer assim, benchmark da ideia das coisas. Acho que é Blackstone. Então, é o grupo 1. Coincidentemente foi o grupo 1. Não foi induzido por mim, não. Aí o Blackstone, baseado nessa ideia, um dia a gente discutiu em sala de aula, outro dia aprimorou o projeto, ela trouxe algo parecido com isso aqui. Tá? Fez um projeto, fez em AutoCAD, fez os renders, né? Fez um negócio assim interessante, tá? Parece um negócio bobo, né? Isso aqui não faz nem parte da sua disciplina, professor. Realmente não faz. E eu digo isso para vocês. Tem muita coisa do PBL que não faz parte da disciplina. Faz parte de aprendizado, na verdade. E aí, com base nisso, né, o projeto vai evoluindo, né, de modo que vocês começam, primeiro, resolvendo um problema de uma pessoa. No caso, era uma pessoa fictícia, né? Uma pessoa que queria ter uma casa para ela morar, tinha perfil tal, e tem algumas restrições relativas à estrutura. E em cima disso foi se construindo um arcabouço de projeto, tá? Ou seja, vamos dizer assim, uma espécie de um pré-projeto, vamos assim dizer. E ao longo do tempo vai evoluindo, né? Até chegar, né? No caso, deixa eu tentar abrir um outro aqui. Até chegar um projeto de 219 páginas, contendo todo o memorial de cálculo da estrutura de uma edificação, tá? Que o cara projetou. Criou metodologia, criou forma, criou planilha. Então, assim, o PBL era essa tela branca que virou uma coisa interessante. Que, assim, o que é? Você tem um cliente que quer fazer alguma coisa e você vai ajudar essa pessoa a fazer alguma coisa. O negócio foi ganhando corpo, entendeu? Aí no semestre passado, nos 2 últimos semestres, no suplementar e no semestre passado, esse cliente era real. Era real. Eu fiz uma busca, né, para pessoas que têm interesse, né, clientes verdadeiros, vamos assim dizer. Aí tem todos os outros PBLs, tá? Ao longo do tempo também, não é só casa não, também teve projeto de biblioteca, teve projeto de escritório de advocacia, escritório de coworking, tem tanta coisa aqui que tá tudo guardadinho aqui nessas informações que estão para vocês, tá? Disponíveis. Tanto mais a parte de relato, tá? Vou tentar abrir um aqui. Opa. Então, aqui fez uma boutique de carne, né, por exemplo. Que é uma forma de falar sobre mais invocada, tá? Então, cada um fez e foram tendo vários projetos ao longo dos semestres. Aí veio o semestre suplementar, né? O que acontece? A gente perde a oportunidade de estar presente e tal, né? Óbvio, natural. Só que ganhou a oportunidade também de trabalhar de uma forma diferente. Eu acho que tem até algum aluno que chegou a se matricular nessa disciplina no suplementar, entre os alunos que estão nessa turma. Salvo engano que alguém conversou comigo. Eu sou aluno que tinha começado, mas teve que desistir e tal. Então, no semestre suplementar, o desafio ficou um pouco diferente. Por quê? Quem fez o semestre suplementar, levanta a mão aí. Não sei se vocês lembram, aquele 2020.3 que inventaram.
Então, acredito que muitos de vocês fizeram. A Haná se manifestou, né? Então, muitos de vocês fizeram. O semestre elementar, salvo engano, eram 9 semanas de aula. E aí eu cheguei para eles, pessoal, a situação é a seguinte: vocês querem fazer o PBL? Não querem. É sempre assim, vocês querem fazer o PBL ou não querem? Mostro mais ou menos essa ideia inicial, quais são as premissas, que eu vou já falar para vocês também, e a gente construiu a coisa. A diferença do semestre elementar, que aí foi um desafio ainda maior, é que o cliente era real, era uma pessoa física real que tinha objetivos. Né? Isso ia ser 2020.1, né, que a gente acabou morrendo assim, parando no tempo, no dia 17 de março, né, do ano passado. Então, digo assim, ia acontecer, a pessoa que era cliente ia para a sala de aula, né, ia para lá dizer assim, ó, pessoal, vamos conversar com vocês são várias equipes aqui, e a minha ideia é fazer isso, e eu ia fazer dentro desse semestre pequenas concorrências, vamos assim dizer. Tinham 2 clientes disponíveis, eu ia dividir a turma em 2 partes. Essas 2 partes, cada parte eu fatiei em 4 partes, então, na verdade, eu tinha 8 grupos pequenos, cada um desses 8 grupos pequenos, desses 8 grupos, cada um desses 8 grupos pequenos, 4 a 4, né, trabalhariam para um desses clientes e produziriam esse projeto, né, essa solução para as pessoas, tá? Só que veio a pandemia, bagunça tudo, só que a ideia ainda estava viva. E como passou um tempo entre a parada e o retorno suplementar, eu fui ao longo do tempo conversando com os alunos que estavam num grupo que eu tinha criado, como um grupo com vocês. E aí, pessoal, vocês acham que dá para fazer e tal? Alguns achavam que dava, outros que não. O fato é que deu. Acharam que era possível e a gente fez. E aí surgiu coisas mais incríveis ainda. Tá? Aí a criatividade voou mais alto. Por quê? A gente não tinha mais nem a oportunidade de conversar, né, pessoalmente, como a gente não tem hoje. Né? Eu não estou com vocês pessoalmente. Algum de vocês, provavelmente, está com celular, com fone de ouvido, fazendo outras coisas, lavando uma louça, não sei o que, e está trabalhando e ouvindo ao mesmo tempo, né? Então, muda totalmente a realidade. E aí a gente teve coisas mais legais ainda. No desenvolvimento de produção de vídeos, de conteúdo para apresentar para o cliente, tá? E aí deixa eu pegar agora e mandar mais algumas coisinhas para vocês, que é bem interessante. Para mostrar um pouco. Tá? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me entendendo? Estou fazendo entender? Se qualquer coisa que eu esteja falando errado ou mal, que não seja entendido, podem interromper e perguntar, tá, pessoal? Deixa eu só fechar isso aqui, porque eu acho que eu não vou ficar mais abrindo, não. Tá? Eu vou só explicar como vocês abrem já, o que vocês têm. Eu vou passar um link aqui, que é um link que eu peço que vocês não compartilhem, tá? Os PBLs, por envolver pessoas que são reais, clientes, eles não estão listados no meu canal, tá? Eles estão no canal, mas estão numa lista, vamos dizer assim, só quem tem acesso são os alunos, e vocês alunos também, né? Aí eu vou compartilhar aqui uma playlist, aqui no chat da turma, e vocês têm acesso a ver algumas das coisas que foram feitas. Eu estou clicando junto com vocês. Porque, assim, a gente mudou a forma de fazer as coisas, né? Porque, assim, agora eu tenho que fazer um projeto, mas eu tenho que fazer um projeto já não mais junto com a pessoa. Tá fazendo um projeto, a equipe, vamos dizer assim, a equipe alfa da vida, tem uma pessoa em Aracati, tem outra pessoa lá em Paus dos Ferros, tem outra pessoa em Angicos, e assim foi, né? No semestre também tem gente de vários semestres. Né? Então, assim, as equipes foram criando coisas cada vez mais interessantes, mostrando que realmente a ideia de você deixar livre para você desenvolver conceitos e teorias é bem interessante, tá? Então, teve um grupo que construiu a realidade aumentada o projeto dele, né? Ele visitou um local para simular uma obra, né? Eu estou ouvindo ele aqui também, vocês não estão me ouvindo? E assim foi, tá? Muita coisa interessante. Outra equipe foi usar... Esse é o Algin, exatamente, Rodrigo. E assim foi, né? E a ideia é sempre essa, usar programas gratuitos, programas com licenças freeware, ou seja, alguns programas que até são pagos, mas os fornecedores eles dão a liberdade de você, como estudante, usar, né? Então, sempre assim.
E por aí foram feitas várias coisas. Tem vídeos engraçados, né? Até, tem uma coisa que foi engraçada. Ele comunicou, mas comunicou de forma engraçada, né? Mas tem vídeos muito sérios também, que usaram muito da técnica, usaram da linguagem, usaram a forma de se comunicar. Então, eu acho que isso é PBL. PBL, na minha visão, é fazer com que a gente trabalhe conceitos da disciplina, mas também conceitos além da disciplina, conceitos transdisciplinares, né? Interdisciplinares, né? Multidisciplinares até, e por assim vai. Por exemplo, no semestre 2 do PBL, salvo engano, segunda vez que foi feito, houve uma transversalidade entre outras disciplinas. O aluno começou a fazer o projeto de instalações elétricas, que tem outro nome lá, né? E o outro começou a fazer o projeto de instalações hidrossanitárias junto do mesmo projeto. E aí foi dialogando as coisas, tá? E para vocês, né? É isso que eu quero. É a mesma ideia, é tipo, tentar renovar para não virar uma coisa. Porque o que é que eu ia fazer, naturalmente? Ia chegar, perfil do cliente é tal, ou trazer um cliente real para conversar com vocês. Então, hoje eu estou invertendo um pouco a lógica. Eu trago para vocês o que já foi feito e espero que vocês tragam. Professor, a gente podia pensar assim, o assado. A gente tem essa primeira semana para pensar sobre essa ideia, hoje e até sexta-feira. E aí, na sexta-feira, a gente lança as bases para ele. Quais são as premissas deste semestre? Ou seja, vai ser um projeto disso, vai ser um projeto daquilo. Mas para que a gente faça juntos, tá? E nada melhor que ouvir vocês, que são os principais interessados, né? Eu pensei em fazer um campus numa pequena universidade, onde cada equipe faz isso. Eu vou agora para o que eu chamo de premissas filosóficas, tá? Descartar. Tem que fechar alguma coisa aqui para voltar. Pronto. Eu chamo de premissas filosóficas, né? Ele bagunça aqui, mas eu dou uma consertada. É que é de ética, né? Ou seja, a gente tentar usar as relações máximas de ética possível, né, no desenvolvimento. Ou seja, não venha para cá trazer um projeto copiado, não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido. Ah, professor, vou trazer aqui o meu projeto. Ou contratar um arquiteto para fazer. Ah, eu contratei o arquiteto que ele fez, meu projeto está aqui, professor, o mais lindo do mundo e tal. Não é isso, né? A ideia não é essa, a ideia é você se aventurar, né? Criar. Colaboração, né? Entre dentro da equipe e entre as equipes, né? A liberdade é um conceito interessante, assim, não existe amarras, não, você tem que fazer isso, isso, isso. Vai ter unidades, porque eu preciso dar notas, porque eu preciso fechar, né? E vocês também precisam delinear as coisas, né? Até na ideia inicial do PBL, não eram ser 3 PBLs, era um PBL, tipo assim, uma semana PBL, outra semana de aula, uma semana PBL, outra semana de aula. Só que aí eu tive que, aquela história, às vezes a gente tem que enlatar o formato para não ficar também um negócio solto demais, né? Então, a enlatada foi relativamente às unidades, tá bom? Divisão de tarefas no grupo, uso de ferramentas freeware, né? Os resultados, né? YouTube e os relatórios, tá? Então, assim, realmente agora a ideia é ouvir um pouco de vocês, tá? Isso aqui que estou falando foi para o semestre passado, não vale para vocês, né? Então, vocês, mais essa parte inicial de qual é a ideia, o que a gente faz, e eu realmente ficaria muito feliz se vocês me ajudassem a construir isso junto, tá? Agora. Ou começar a construir isso junto agora. Ou você pode ter bem uma ideia bem diferente da minha. Às vezes você fala, pessoa, isso é uma besteira, não tem a menor necessidade de fazer isso. Vamos continuar, só estudar os conceitos, fazer as provas, me dar a nota. Eu não quero saber desse negócio. Não. As coisas que não são discutíveis é a questão de ser grupo, tá? Só para deixar. É em grupo, não dá para ser individual. Né? E a mudança que eu vou fazer do semestre passado para esse é que os grupos não vão ser grandes demais. Semestre passado eu tentei fazer grupos grandes demais, aí não foi muito sucesso. Para mim não foi sucesso, não gostei bastante. Fazer grupos reduzidos. Então, como a gente somos 19, quase 20, então vão ser 5 grupos no máximo. 5 ou 4 grupos. Obviamente entre 4 e 5 alunos. Né? Rodrigo, a ideia é que a gente tenha um contato, eu não diria nem com a prática, é um contato maior com o outro lado. Não, assim, não é só o lado do estudar, é o lado do fazer, né? O fazer estudando, né? A gente está Paulo Freireando, para quem não gosta de Paulo Freire, a gente está Paulo Freireando.
Se vocês não falarem nada, aí semana que vem eu trago um negócio enlatado. A minha ideia foi essa, mas se vocês puderem me ajudar, eu vou agradecer bastante. Não tenham vergonha. E se tiver vergonha de falar agora, fala no outro momento. Professor, tive essa ideia aqui, veja se isso aqui é interessante. Eu tenho esse problema aqui que eu já vivi, professor, pode ser que seja interessante. Fale, não deixe eu sozinho, não. Até porque vocês são os maiores interessados. Não vão falar, eu vou chorar. Rodrigo, eu não entendi. No caso, um tipo de construção. Pode ser, tipo assim. Como eu disse, a gente já fez várias coisas. O mais foi feito foi residência, né? Mas a gente já fez escritório, já fez comércio, já fez academia, já fez açougue, já fez escritórios, consultórios, já fez muitas coisas. Já. Eu falei universidade, mas seria uma espécie de campus, né? Para ter vários prédios, né? Mas essa ideia não está assim, não está formatada. Eu estou dizendo, se vocês não me ajudarem a construir junto, quando chegar sexta-feira vamos dizer assim, eu trago a construção feita, tá? Aí fica um pouco mais enrijecido, né? Dou-lhe uma. Um negócio tipo tração turística, né, Rodrigo? Mais ou menos assim, algo. Acho interessante. Confesso que eu já pensei em coisas para Mossoró. Mossoró carece de um local que diz assim, esse aqui é o local que representa, estrutura que representa Mossoró, né? Estrutura concreta, vamos assim dizer. Eu já gostei, é uma ideia. O sol, né? Tá outro sol, assim. É boa. Um sol com a pedra de sal, né? Ou sal em cima da pedra de sol. Negócio meio. Professor, Oi. aí no Oi, caso, Oi, Ana. Hanna, no Ana, me caso, desculpe. Até não, tudo a bem. gente não se vê pessoalmente, é por isso que É, eu desculpas a todos, porque eu não vou reconhecer vocês visualmente e às vezes até esquecer como falar o nome de vocês. no caso, as 3 unidades vai ter a prova e o PBL. A nova PBL vai valer para as 3 unidades. É assim, ó, o PBL, como a gente, porque eu divido em algumas etapas, porque obviamente como é algo livre, né, pode até mudar, né, mas por exemplo, nos que passaram, a gente na primeira etapa desenvolveu a parte arquitetônica e dos materiais. Na segunda etapa, a gente estimou as cargas. E na terceira etapa, a gente fez análise estrutural. Foi sempre nesse caminho, vamos dizer assim. É o enlatado que eu crio, entendeu? Com relação a provas e PBL, acho que são duas coisas. Poxa, às vezes o bicho pega, né? O que acontece, tá? A gente começa fazendo prova e às vezes o PBL substitui a prova. É normal isso acontecer, tá? O semestre passado foi mais excepcional, que é o semestre 20.1, quando retornou. Isso foi absurdo, porque foi dado para a gente tempo de menos. Aí não teve prova, foi só PBL. Que foi a opção que eu tive. Eu disse, pessoal, ou vocês fazem prova ou vocês fazem PBL. Aí eu trouxe, vocês acham importante fazer o PBL? Ah, acho, professor, mas acho que não dá tempo. Aí vamos ver aqui, o denominador comum lá em 20.1 foi não ter prova. Tá? De vocês não vai ser porque o tempo é um pouco maior, né? Não é tão maior, mas é um pouco maior. Dá para fazer as provas e o PBL em paralelo. Tá? Eles ficam desencontrados, também isso é interessante. Tá?
Por exemplo, se a prova é na semana 5, o PBL é um pouquinho depois, e por aí vai. A gente tenta equilibrar para não ficar... Tipo, essa semana eu tenho que entregar PBL e prova. Não vai acontecer isso, tá? Não se preocupe em relação a isso. Geralmente eles ficam desencontrados, fora de fase. Se fosse um seno e um cosseno, vamos assim dizer. E, eventualmente, como eu falei, PBL vira prova também, né? No final das contas. Tá? Pode acontecer, tá? A gente vai vendo ao longo da disciplina. A gente vai sentindo, na verdade, tá? Ah, posso não fazer PBL? Vocês podem fazer essa pergunta também. Posso, se for um consenso, sabe? Não é bom, não vamos fazer agora. Acho que o tempo não está bom, o clima não está bom. A gente está vendo uma situação bem difícil. Então pode ser que a gente também não faça, tá? Isso aí a gente pode ser o nosso resultado sexta-feira também, né? Pode ser que até eu chegue no professor, acho que não vai dar e tal. Não senti que é um momento bom. Em 20.1, em um determinado momento eu cheguei a dizer, não vou fazer o PBL, porque é sacrifício demais, tá? E confesso que, em parte, final de 20.1, eu fiquei um pouco arrependido. Não pelo resultado, mas por mim mesmo, assim. Eu acho que eu não... Eu acho que eu estou offline. Alô, pessoal? Tem alguém aí? Alô, alô? Alô, pessoal? Alô, alô? Alô? Acho que caiu, né? Alô, alô? O senhor tá ouvindo? Tô, Fernando. A gente tá conseguindo ouvir o senhor e também estamos conseguindo ver. Beleza. Tem uma hora que caiu, né? Aí, eu acho. Ou não. Teve uma hora que falhou um pouco. Porque pra mim aqui sumiu geral. Zerou aqui. Não tinha feedback nenhum. Ah, obrigado, Fernando. Eu não sei se ficou completo no que eu falei. Então, assim, fazendo a minha culpa, né? No semestre 20.1 teve algumas coisas que eu não gostei. Não do projeto em si, mas da minha ação, tá? Outra informação, né, da disciplina, a gente tem 2 monitores, tá? Eles vão entrar no grupo, provavelmente, próxima semana, vou colocar eles no grupo da disciplina, no grupo do WhatsApp. É um monitor que é um monitor, vamos dizer assim, da parte teórica e questões, e tem um monitor de PBL, são 2. Eles ajudam. Vocês estão aí? Eu já caiu de novo a conexão. Acho que caiu de novo. A gente tá ouvindo, professor. Tem hora que aqui fica parado assim para mim, aí dá a impressão de estar só. É porque o pessoal tá falando mais no chat, tá respondendo. Tá certo, tá certo. Eu vou deixar o chat aqui mais visível. Então, assim, pessoal, de um modo geral é isso. Eu adoraria que vocês trouxessem a visão de vocês. Vocês podem até conversar com o pessoal que já fez, para dizer assim, os prós e contras, né? Eu sou muito suspeito, porque eu gosto, tá? Eu gosto do processo, eu gosto do despertar, eu gosto do resultado final. E teve uma frase que me motivou muito depois de muito tempo, de um aluno que passou pelo PBL lá está quase se formando, eu já se formou, não sei. Ele disse, professor, no PBL eu descobri o que eu queria fazer. Pronto, ali já venceu, já me venceu. Venceu no sentido positivo. Diz assim, não, vale a pena. Se uma pessoa acha que naquele momento ele achou o que ele queria fazer da vida, e vocês estão nessa fase, né, vocês estão fazendo faculdade, são muito jovens, então vocês estão encontrando os caminhos. Então, se uma pessoa encontra o caminho, o processo vale a pena. E outros acessam, rapaz, esse negócio não dá para mim, esse negócio
trabalho em grupo, esse negócio de ficar dependendo do outro e tal, esse negócio não dá para mim. Eu prefiro trabalhar mais individualmente, eu prefiro fazer isso e tal. Que é interessante também. A gente vai se conhecendo. E nesse período, nessa época que a gente está agora, né, de afastamento social, tem esse grande desafio do trabalho remoto. O trabalho remoto não é fácil. Ele é muito mais difícil que o trabalho presencial e de contato, tá? É muito mais difícil mesmo. A gente está vendo aqui, né? Eu estou dando aula para vocês, mas eu não tenho perspectiva real de como cada um está reagindo. Então, assim, eu posso estar fazendo tudo errado e eu não tenho feedback, ou fazendo tudo certo e às vezes eu fico não tá, por aí vai. Ok, pessoal? Em tese, o que eu tinha para falar um pouco era isso, tá? Fico agora à disposição de vocês aí para conversar, trocar uma ideia e algo mais, né? Relativo à disciplina, relativo à vida, a provas, trabalhos e o que mais vocês quiserem falar. Bom, já que vocês não estão falando, deixa eu ver se eu tenho outra coisa para mostrar. Tem outra coisa. Deixa eu fazer uma coisa aqui que eu ainda não fiz. Outra coisa, pessoal, que eu vou pôr agora na pasta, tá? Eu vou mostrar para vocês já já. Copiar isso aqui. Copiar. Deixa eu abrir aqui a pasta. Mecânica 2, Mecânica 2, acho que é aqui. Pronto, eu vou abrir aqui a pasta de vocês, tá? Que é essa pasta Mecânica Estruturas 2. Deixa eu ver se atualiza aqui. Atualizou, pronto. Eu coloquei agora, tá? É agora mesmo, nesse instante, exato. Essa chama de Wiki Notas de aula de Mecânica Estruturas 2. O que é isso? É uma apostila, tá? Que foi desenvolvida por um bolsista que trabalha comigo, trabalhou, e tem uma espécie, vamos dizer assim, pré-notas de aula da disciplina, ou seja, notas de aula menos bagunçada, um pouquinho mais organizada, mas ainda também está, assim, eu diria que está mais bagunçado do que organizado, mas está junto num arquivo, já é uma coisa. E por que o Wiki? Porque eu sugiro que vocês, se assim o quiserem, tá, podem contribuir. Tá? Eu vou deixar o arquivo na forma editável, então cada um de vocês pode fazer contribuição. Eu sugiro que façam, tá? Contribuam, tá? Seria interessante para a gente construir cada vez uma nota de aula melhor, tá? Meu sonho é ter uma apostila redondinha, bonitinha, mas ainda não consegui realizar. Sonhos a gente vai sonhando até realizar, né? Tá? Esse aqui é um que... E eu quero que vocês possam fazer parte disso, tá? Tá à disposição para vocês no grupo. No grupo não, na pasta, tá? Meu computador tá travando aqui, não sei se vou morrer de novo. Oh, Jesus. E aí nem tá mais chovendo. Voltei. Alô, pessoal?
Dá para ouvir, professor. Pronto, beleza. Voltou. Né? Vocês viram a parte da apostila? Voltou a travar. Foi só Dá pra falar ver que alguma travou. coisa? Olá, pessoal, nada? Pronto, eu estava falando da apostila, não sei se vocês chegaram a ver, né? Que é uma apostila com características wiki, ou seja, para que vocês possam contribuir, tá bom? Está na pasta também da disciplina, e eu sugiro fortemente, quem tiver interesse pode contribuir. Inclusive, muitos de vocês, durante o Mecânica 1, né, as notas que vocês faziam, eu acho muito, alguns tinham notas muito boas. Eu vou até depois pedir autorização para vocês, se vocês permitirem, obviamente, para usar, para enriquecer a apostila da disciplina de Mecânica 1. Né? Então está aqui a de Mecânica 2, está disponível para vocês também na pasta, tá? Ela contém todos os conceitos da disciplina, todas as ideias. Aqui é de Mecânica 1, né? Eu abri novamente. É de Mecânica 2, que está na pasta de vocês. Ok, pessoal? Tudo bem? Não tem mais nada a declarar? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Ó, eu vou fazer o seguinte, vou parar a gravação, mas eu fico com vocês mais um tempinho. Aí. Se vocês quiserem conversar, mas formalmente estou à disposição.